Eu já comentei aqui no canal que J.K. Rowling não é muito de comentar quais foram suas inspirações na hora de escrever Harry Potter, especialmente as histórias de fantasia. Ela já citou várias obras e vários autores que contribuíram para a formação dela como escritora como um todo, mas tem um número ainda maior de livros que ela nunca chegou a comentar, mas que, vez ou outra, surgem algumas comparações. Livros que foram lançados antes de Harry Potter e que podem ou não ter servido de inspiração, mesmo que a J.K. Rowling nunca tenha admitido. Antes de começar a listar esses livros, eu quero abrir umas aspas para uma fala que eu encontrei. Quem disse foi a autora britânica Diana Wynne Jones, que, entre outras coisas, escreveu o livro Vida Encantada, da série Os Mundos de Crestomance. Escreveu também A Semana dos Bruxos, livros que já foram comparados com Harry Potter, mesmo que tenham sido publicados muito antes, nos anos 70 e também 80. Eu acho que a senhora Rowling tirou algumas de suas ideias dos meus livros, embora eu nunca tenha conhecido, então nunca pude perguntar a ela. Meus livros foram escritos muitos anos antes dos livros de Harry Potter. Vida Encantada foi publicado pela primeira vez em 1977, então quaisquer semelhanças provavelmente vêm do que ela mesma leu quando criança. Uma vez que um livro é publicado no mundo, ele é uma espécie de propriedade comum para as pessoas pegarem ideias e usarem. E acho que foi isso que aconteceu com os meus livros. É isso, eu acho que essa frase final simboliza bem o que nós vamos encontrar aqui. Mas depois me digam vocês aí nos comentários se vocês acham que foi isso mesmo ou se teve uma cópia mais descarada. Muito antes de Harry Potter se tornar um fenômeno mundial, já existia uma longa tradição literária de histórias ambientadas em internatos. Esse tipo de narrativa se popularizou na era vitoriana. Estamos falando de 1857, com um livro chamado Tom Brown's School Days, escrito por Thomas Hughes. Ele basicamente criou uma fórmula que seria replicada por décadas e que lembra bastante o que vemos em Hogwarts. Nesse livro a gente acompanha um garoto comum de 11 anos que é mais habilidoso nos esportes do que nos estudos e é mandado para um colégio interno. Chegando lá, ele precisa se adaptar ao novo ambiente e faz amizades verdadeiras, no caso do Tom com o colega East e no caso do Harry com Rony e Hermione. E também enfrenta alguns rivais arrogantes, Harry Flashman por um lado e Draco Malfoy pelo outro. Até o Stephen Fry, que narra os audiolivros britânicos de Harry Potter e já atuou numa adaptação de Tom Brown's School Days, vive dizendo como as duas histórias são parecidas. Segundo ele, Harry é esse garoto que chega em um colégio estranho, faz amigos leais, lida com bullies e passa por dilemas entre o certo e o errado. Mas é justamente a sua coragem, a sua lealdade e o seu bom coração que o definem, exatamente como o Tom Brown. Ainda sem entrar na parte mágica da história, muita gente já reparou nas semelhanças entre os livros da J.K. Rowling e as histórias do Roald Dahl, o escritor britânico que morreu em 1990. E olha, o pior é que faz sentido, principalmente quando a gente pensa na família Dursley. Lembra muito um arquétipo que o autor usava bastante nas histórias dele. Os tutores terríveis, tipo os Wormwoods de Matilda, as tias malvadas de James e o pêssego gigante, ou até mesmo aquela avó cruel de O Remédio Maravilhoso de George. A própria J.K. Rowling já comentou sobre isso. Ela reconhece que existem essas semelhanças sim, mas também faz questão de dizer que, no fundo, as histórias dela seguem um caminho diferente. Segundo ela, os livros de Harry são mais morais. De qualquer forma, é mais um arquétipo de personagem do que qualquer outra coisa. Esses tutores malvados são bem comuns nesse tipo de história. Outra série que muita gente compara com Harry Potter, e aqui a gente já começa a entrar na parte mágica mesmo, é The Dark is Rising, que aqui no Brasil ganhou o nome de Rebelião das Trevas. Os 5 livros foram publicados pela autora britânica Susan Cooper, publicados
publicados entre 65 e 77. E olha só a semelhança. No segundo livro da série, a história gira em torno do Will Stanton, um garoto que descobre no dia do seu aniversário de 11 anos que tem poderes mágicos. Só que no caso do Will, ele não é só um bruxo, ele é o último dos chamados antigos ou anciões. Basicamente são seres de luz que têm a missão de combater as entidades das trevas. O começo da história lembra bastante Harry Potter. Animais começam a agir de forma estranha, pessoas começam a dizer coisas enigmáticas, tem aquele ar de que alguma coisa está prestes a mudar. Para você ter uma ideia, é tão parecido que quando essa obra foi adaptada para o cinema, o roteirista John Hodge teve que fazer várias mudanças no enredo e no tom da história, justamente para que o filme não parecesse uma cópia de Harry Potter, que definitivamente não era o que eles estavam querendo. O filme se chama The Seeker, ou Os Seis Signos da Luz, em português. Foi lançado em 2007, no auge daquela Harry Potter mania. Só que foi um fracasso, tanto de crítica quanto de bilheteria. Nem os fãs dos livros gostaram. Agora, um livro que muita gente aponta como precursor da série Harry Potter é O Feiticeiro de Terramar, da Ursula K. Le Guin, e as semelhanças são bem gritantes. Um garoto com talento especial para magia é descoberto e enviado para uma escola de feiticeiros. Lá, logo no primeiro dia, ele conhece dois colegas. Um vira seu melhor amigo, o outro um rival arrogante vindo da nobreza. O protagonista até ganha uma cicatriz na luta contra a sombra que ele mesmo libertou. Cicatriz essa que dói quando a sombra está por perto. E a partir disso tem toda uma história de amadurecimento enquanto ele aprende a lidar com o grande poder que tem. Tudo com muita fantasia e dragões e tudo mais. E claro que muita gente comparou e continua comparando com Harry Potter, mesmo que tenha sido escrito antes. A própria Ursula não acredita que J.K. Rowling tenha copiado sua obra, mas ela já mostrou descontentamento com os elogios exagerados à suposta originalidade de Harry Potter. Segundo ela, J.K. Rowling tem muitos méritos, mas originalidade não seria o principal, e que ela poderia ter sido, sei lá, um pouco mais generosa ao reconhecer os autores que vieram antes, coisa que, como eu já disse aqui no canal, ela simplesmente não costuma fazer. E esse Harry Potter só para garotas é uma série que se chama A Pior das Bruxas, da autora Jill Murphy. O primeiro livro foi lançado em 1974, ou seja, muito antes de Harry Potter existir. A história se passa numa escola só para garotas, chamada Miss Cackle's Academy for Witches, que lembra muito Hogwarts. A protagonista é Mildred Hubble, uma aluna desajeitada que vive se metendo em encrenca. Ela tem uma rival loira, rica e snob e duas melhores amigas, uma bruxinha sabichona e outra mais brincalhona. Chama-me a atenção também a senhora Constance Hardbrun, a vice-diretora e professora de poções. Ela é alta, muito magra, com cabelos pretos que mantém presos em um coque tão apertado que sua testa parece bastante esticada, e adora implicar com a protagonista. Será que eu tô vendo algum padrão aqui? A autora até já falou em entrevistas o quanto é frustrante estar sempre sendo comparada com Harry Potter. Quando ainda estava viva, ela até contou que recebia cartas de crianças apontando essas semelhanças. Mas o mais irritante, segundo ela, era quando os críticos descobriam os livros e achavam que ela estava surfando na onda de Harry Potter, sem saber que A Pior das Bruxas foi escrito mais de 25 anos antes. Agora, esse daqui é polêmico. Antes de J.K. Rowling dominar as listas de mais vendidos, o autor de fantasia mais popular vivo do Reino Unido era o Terry Pratchett, conhecido por suas histórias de fantasia cômica na série Discworld. O primeiro livro da saga, A Cor da Magia, saiu em 1983 e já fazia paródia dos clichês da fantasia tradicional. Dentro desse universo existe uma universidade de magia chamada Unseen University e um jovem mago chamado Ponder Stibbons.
que curiosamente tem cabelo escuro e usa óculos. E claro que dos anos 2000 pra cá começaram a aparecer as comparações com Harry Potter, mesmo que esses personagens e cenários tenham surgido muito antes de J.K. Rowling publicar qualquer coisa. Ele disse uma vez que roubou sim as ideias de Harry Potter, usando uma máquina do tempo. A mídia britânica até começou a alimentar ali uma suposta rivalidade entre os dois autores. Se você viu o meu vídeo anterior sobre a J.K. Rowling, já sabe que ele chegou a dar uma indireta nela, sobre aquela história de ela dizer que não sabia que estava escrevendo fantasia. E não foi a primeira nem a última vez que ele comentou esse assunto. Ele disse numa entrevista que não coloca a J.K. Rowling num pedestal, mas também nunca disse que ela era uma má escritora e que não inveja o seu sucesso. E por falar em rivalidade, é claro que não tem como fazer um vídeo desse sem citar os livros da magia do Neil Gaiman. Esse daqui eu nem precisaria falar muita coisa, era só mostrar essa imagem. Mostra esse menino para qualquer um e pergunta quem ele é. Grandes chances da pessoa dizer que é o Harry Potter. E parece mesmo, muita gente já apontou as semelhanças entre essas duas obras. O Neil Gaiman lançou os livros da magia em 1990 pela DC Comics, quer dizer, 7 anos antes de Harry Potter e a Pedra Filosofal. O protagonista se chama Timothy Hunter, um garoto inglês de cabelo escuro que usa óculos, e que um dia descobre que pode se tornar o mago mais poderoso da sua era. Então ele é apresentado a esse mundo da magia, e o primeiro presente que ganha é uma coruja. A semelhança é tão grande que um tabloide britânico, na época, chegou a publicar uma matéria, alegando que Neil Gaiman estava acusando e processando a J.K. Rowling de plágio. Mas o próprio Neil Gaiman também na época desmentiu os boatos, e disse que tudo não passou de uma grande coincidência. Chegou a brincar com a situação, dizendo que achava que os dois, ele e a J.K. Rowling, só estavam copiando o T.8 White, que é um autor que os dois já citaram como referência importante, simplesmente o cara que escreveu O Único e Eterno Rei. Sem falar que tanto Harry Potter quanto os livros da magia hoje estão sob as asas da Warner Bros. Já rolou até referências entre os dois universos. O Dylan Horrocks, que escreveu um spin-off dos livros da magia, chegou a dizer que as duas obras devem ser vistas como irmãs dentro de um mesmo gênero. Agora, para finalizar, a autora Jenny Yolen tem uma opinião bem parecida sobre isso. Em 1991, ela lançou um livro chamado Wizard's Hall. Não sei se ele foi lançado em português, me parece que não. A trama acompanha o Henry, garoto que entra numa escola de magia para jovens feiticeiros. Lá ele descobre que está envolvido em uma profecia antiga e precisa derrotar um poderoso bruxo das trevas. Quando comentou sobre o assunto, a autora disse que duvidava muito que J.K. Rowling tivesse lido seu livro. Para ela, essas semelhanças são resultados de clichês comuns da fantasia. Ela até brincou: se a senhora Rowling quiser me mandar um cheque bem gordo, eu aceito. Mas a relação entre elas não é exatamente de admiração. Yolen parou de ler Harry Potter depois do terceiro livro, e chegou a dizer que acha o estilo da saga parecido com o que ela chamou de fast food da fantasia. Quer dizer, acabou o encanto. Se você conhece alguma outra obra lançada antes de Harry Potter e que de alguma forma lembra os conceitos abordados pela J.K. Rowling, manda aí nos comentários. Tenho mais 2 casos específicos que eu quero comentar, mas esses eu vou fazer um vídeo inteiro dedicado a cada um deles. Então deixo aqui o convite para você se inscrever no canal e não perder nada.